Olá, minha gente querida! Hoje nós vamos falar aqui como parar de reviver o passado e seguir em frente. E nós vamos falar sobre esse assunto porque tem muitas pessoas que realmente têm dificuldades de parar de reviver o passado. Então, nós vamos começar falando sobre esse assunto hoje, que é muito importante. Fique aqui nessa live até o final. Não vamos fazer uma live muito extensa para que você possa assistir até o final. E esse assunto, ele é muito importante, porque todos nós nos pegamos em algum momento da nossa vida revivendo o passado. E será que isso é saudável para nós? Hoje eu terei uma convidada aqui comigo, daqui a pouco eu vou já chamar ela aqui. E essa convidada também vai falar da sua experiência de vida, ela é psicanalista também, e ela vai falar sobre a sua experiência de vida. Vamos aguardar só mais um minutinho e que nós vamos começar sobre esse assunto. Vamos esperar pessoas chegar aqui, só mais um minutinho, né? Que nós já vamos começar a falar sobre esse assunto. E você que está aí já começa a compartilhar essa live, porque esse assunto ele é muito importante. E você também pode deixar aí a sua mensagem, depois essa live vai ficar gravada também, eu acredito. E aí você pode deixar a sua mensagem aqui também, procurando, tirando suas dúvidas, falando sua opinião sobre o assunto. E aqui na live hoje, você que está participando, você pode deixar suas perguntas, que no final nós vamos responder suas perguntas. Pode deixar seu comentário também, que no final nós vamos responder seu comentário. Então, hoje, né? Hoje já estamos aí quase indo para o final de semana, o tempo está passando muito rápido e nós vamos falar para você sobre você que tem vivido o passado constantemente em sua mente e que não tem conseguido retirar isso da sua vida de uma forma, claro, uma forma que seja saudável para sua mente. Porque nós sabemos que o nosso passado, ele faz parte das nossas vidas. Não tem como a gente tirar o nosso passado das nossas vidas. Até porque se não tivéssemos o passado, pensa bem comigo aqui. Será que nós iríamos ter tantas experiências como temos hoje? Não, né? Algo de bom teve lá no nosso passado, não é verdade? Sempre algo de bom tem lá. Só que a nossa mente, ela tem uma facilidade muito grande. Ela tem uma facilidade muito grande de pegar todas essas questões negativas e ficar lá dentro. Parece que não sai nunca, né? E a nossa mente, ela tem essa facilidade. As questões negativas, nossos traumas do passado, sempre fica ali escondido. E muitas pessoas têm essa dificuldade de parar de reviver o passado e continuar seguindo em frente, vivendo o presente. Essas pessoas, elas têm uns padrões, geralmente. Os padrões que estão se repetindo na vida delas. E às vezes, por causa do seu passado. Alguma questão que ela não foi aprendida lá atrás, que você não conseguiu elaborar. Às vezes você era criança, você não conseguiu elaborar isso. Às vezes você era um adolescente, que adolescente também está aprendendo ali, não conseguiu elaborar isto. E às vezes, na sua vida adulta, também você não conseguiu elaborar isso. E hoje, você está revivendo o passado, porque você acha melhor assim. Porque como assim eu acho melhor reviver o passado, Vânia? Eu não gosto de reviver o passado. Eu só gosto de falar sobre o passado porque isso me traz, às vezes, uma questão de um alívio. Parece que quando eu estou falando do meu passado, as pessoas reconhecem que eu sofri tanto. Olha aí. Isso é verdade. As pessoas que revivem o passado, que não conseguem parar de reviver esse passado, a primeira coisa que elas estão tentando dizer que elas precisam de reconhecimento. Mas, na verdade, esse reconhecimento, ele é um reconhecimento que ela mesma precisa de ter, né? No inconsciente dela. Esse inconsciente, ele é formado
por muitas coisas lá do seu passado. Sim, né? De que você reviveu lá, às vezes até mesmo quando a sua mãe estava grávida. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto com mais um pouquinho de profundidade, né? A irmã Edilane já está aqui, né? Ela é psicanalista, e nós vamos falar sobre esse assunto. Eu me chamo Vânia Miranda, sou psicanalista, especialista em ansiedade, especialista em psicoterapia breve, e nós vamos falar sobre esse assunto com mais profundidade, trazendo aqui minha convidada. Vou chamar ela aqui agora. Minha convidada. Isso, Samuel já está comentando aqui. Daqui a pouco nós vamos responder todos. Falar sobre esse assunto que tem deixado muitas pessoas realmente muito confusas. E nós vamos falar sobre esse assunto. Olha ela aí, a minha convidada, né, chegou aqui agora. Nós vamos falar também, ela vai ter um testemunho sobre a vida dela. Um testemunho rápido, viu, gente? Não se preocupe, aqui vai ser rápido a live, a gente não vai demorar muito. E aí eu quero perguntar a você, paz do Senhor, bom dia, e quero que você fique presente. Eu estou percebendo alguns ruídos, alguns barulhos em volta. Não está confuso, eu não sei o que está acontecendo. O celular? Aí agora parou. Ah, eu já sei. Você está com o computador ligado? Enquanto Não, tá desligado. está desligado? Tem alguma coisa aí repetindo a minha voz. Olha, o computador tá desligado, não tem ventilador. Mas vamos lá. Bora lá, agora parou. Parou, vamos lá. Então tá bom. Se apresentar. Ah, tô olhando aqui que parece que o dente tá com batom, mas tá tudo bem, já tirei. Bom dia, bom dia. Que prazer estar aqui mais uma vez, né, nessa live que maravilhosa. E aí, eu sou Edilane, a minha amiga Vânia aí me apresentou. Sou esposa, casada, tenho 3 filhos, um neto. E estou aí nessa jornada, né? Cada dia mais, mergulhando no autoconhecimento, buscando ajudar pessoas, mulheres. Mas há 15 anos que eu trabalho nessa área de ajudar mulheres, né? Restaurando lares, casamento, com um projeto lindo aí de família, projeto de Deus. Então, eu já tenho ajudado milhares de mulheres. E estou aí com isso também, né? Porque sempre, todos os dias, nós podemos melhorar. E estamos aqui para isso, né? Para contribuir, é como você estava falando, né? Estamos nessa jornada de nos conhecer para poder nos habilitar cada vez mais para conseguir ajudar mais mulheres, alcançar mais pessoas, não só mulheres, né? Tanto homens também, mas alcançar todos de um modo geral. Isso mesmo. Tá bom? E hoje nós temos um assunto, né? Como parar de reviver o passado e seguir em frente. E essa tema, ele é profundo, porque é um tema sensível também. Temos de é, cada pessoa tem um jeito de ser, né? E cada pessoa tem a sua personalidade. E muitas vezes, através da personalidade dessa pessoa, ela já é mais sensível, através do tipo, do temperamento que ela já é uma pessoa mais sensível a reviver, a estar lembrando de coisas do passado. Não sei se você já viu, Imaginânia, duas amigas mesmo, nem vou falar dos clientes, não. As amigas, algumas amigas chegaram com você, começa falando ali do passado, revoltado, mas é uma dor que realmente ela está revivendo, ela chora, ela revive de verdade. E aí, essa pessoa ela não consegue saber lidar com aquilo, ela sai daquela. A Doriana está dizendo, bom dia, Doriana, shalom, shalom. Ela disse que está tendo muita interferência. Gente, não sei por quê. Faz assim, eu vou te chamar de novo. Você sai, eu vou te chamar de novo novamente, tá? Ah, vou sair. Vamos chamar ela aqui novamente para ver se essa interferência de áudio, né, vai vai sair. Vamos lá.
Ah, o meu que tá com interferência? Fala aí, gente, é o meu? É o meu áudio que está com interferência? Fala pra mim. Oi, voltei. Aí, Tá bom fala agora? aí, gente. Fala aí pra gente qual, se tá tudo bem, o áudio, vocês estão ouvindo bem agora. A Doriana disse que era o meu. E agora, Doriana? Dá esse feedback aí, como que tá? Melhorou? Tomara que sim, né? É, aqui pra mim tá bom, agora não tá nem um barulhinho mais. Também não tô mais ouvindo. E vocês, pessoal, vocês estão ouvindo bem? Fala aí pra gente. Enquanto vocês. Ah, melhorou agora. Então, ótimo, maravilha. Obrigada, viu, por ter avisado a gente aí. Aí, gente, vamos falar sobre isso, como reviver, como parar de reviver o passado. Olha só, né, irmã Edilene, tantas pessoas sofrendo por isso. Fala um pouco sobre isso pra gente hoje aí. Nossa, é muitas pessoas mesmo, né? É a nossa história também, né? Quantas pessoas que já passaram por décadas e ainda vivem presas, né? Há várias situações diversas, a gente que trabalha assim, ouvindo, né? Pessoas, histórias, e cada história é linda, né? Que conecta com a nossa de uma forma assim, que a gente vê também o sofrimento dessas pessoas. Por quê? Porque muitas delas ainda não tiveram o conhecimento, o acesso para poder se libertarem, né, desse peso, dessa prisão emocional que tanto tem aprisionado. Ainda hoje, eu já quero passar para vocês, eu estava, né, já li esse livro da Campo de Batalha na Mente, da Joyce Meyer, e hoje eu estava retornando, né, dei uma olhadinha aqui e falei, meu Deus, que coisa incrível. Então tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? A importância de nós olharmos para nós, olhar para nossa mente, nos cuidar, nos valorizar, entender que cada uma de nós tem uma história. Eu tenho a minha história, a Vânia tem a história dela, a Doriana, você que aqui está, tem a sua história, tem a sua dor, tem o seu momento de trauma, você viveu lá na infância algo que te paralisou, te bloqueou. Só que, o que nós temos que entender? Não é porque nós passamos por essa situação que nós vamos paralisar e parar. Não. Nós ainda temos muita história para viver. Ainda tem muita coisa para acontecer. Mas isso só vai acontecer quando nós tivermos clareza, né? Tivermos conhecimento da nossa capacidade de entender que vivemos trauma, vivemos bloqueio, mas não podemos paralisar. Tem que levantar a cabeça, se colocar de pé, se movimentar para poder viver o propósito, porque todos nós fomos chamados para algo. Deus nos chamou diferenciado. Cada um tem uma forma, pode até ser parecido, mas de cada um, cada pessoa Deus vai usar de uma forma específica naquele trabalho, naquela obra. Então nós estamos aqui o quê? Para entender, eu posso melhorar, você pode melhorar com o quê? Com conhecimento. Mas isso só vai acontecer quando você entender como que está as suas emoções, como que está a sua mente, como que estão os seus pensamentos. E esse livro tem tudo a ver com batalha, né? Espiritual. Batalha na mente. Eu vou falar de mim. Fiquei por muito tempo travada, paralisada literalmente, não é porque tinha alguém me aprisionando, foi a mente que estava presa, estava bloqueada. Ela não, eu não conseguia de fato ver saída, ver solução. Estava presa em uma escuridão, estava presa em algo que só a minha mente estava ali comandando. Pensamentos negativos, de achar que não conseguia, que não ia dar conta, e muitos desafios. Os desafios existem para quê? Para que a gente possa superar, vencer. Mas quando não temos clareza, e nem conhecimento, e nem estratégia de como sair, a gente fica por décadas, não é verdade? Paralisado ali. E aí, quando olha para trás, fala: gente, eu perdi tanto tempo. Há mais tempo eu soubesse disso, há mais tempo eu tivesse esse conhecimento, se há mais tempo eu tivesse me abrido. Por quê? É uma decisão que só eu posso tomar. É uma decisão que cada um de vocês, só vocês podem tomar. Eu decido hoje mudar os meus pensamentos. Eu decido hoje não ficar paralisada nesse passado. Eu decido hoje viver o novo, conquistar aquilo que já foi conquistado na cruz por mim e para mim. Então você precisa o quê? Desbloquear, destravar sua mente para que você possa sair, né?
dessa situação de tristeza, de sofrimento, de prisão mesmo. Isso é verdade. Todos nós temos um passado, um vivido, que muitas vezes é difícil você desapegar desse passado. E o passado serve sim para a gente não tem como deixar o passado lá no passado totalmente, porque ele também vai nos servir. Como que o passado vai, como que essa questão do passado vai servir? Ah, Vânia, agora eu vou viver aí, ficar lembrando agora do passado, uma coisa que me aconteceu muito difícil, eu vou ficar me relembrando disso, eu vou ficar relembrando isso e meu. Deixa eu ver aqui, tirar aqui meu música para ver se melhora essa questão. Começou com barulho de novo. Eu acho que é o seu agora, tá? Pois é, deve estar dando alguma coisa de interferência, né? Aqui. Aí, minha gente, vamos falar sobre isso, porque o passado ele serve sim para que você olhe para ele e acolha o seu passado. Fala assim, eu vivi isso naquela época, porque eu não estava com condições financeiras ou eu não tinha todas as coisas que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha as ferramentas necessárias. Mas hoje eu tenho Cristo em minha vida, eu tenho Jesus na minha vida, que eu levo as minhas coisas para Ele, né? Então eu tenho crescido intelectualmente, em conhecimento. Hoje eu aconselho pessoas, por quê? Através daquilo que eu revivi do meu passado. Hoje eu aconselho pessoas. Agora, tem que tomar cuidado, porque aquilo que você está vendo hoje, por causa do seu passado, que você às vezes está revivendo ali, contando para alguém, você tem que tomar cuidado, porque esse passado que você reviveu, ele te gerou experiências. E essas experiências, a sua mente, ela trabalhou de uma forma que te protegeu. E às vezes, para te proteger, outras pessoas sofreram. Você teve que tomar atitudes para se proteger, para que outras pessoas sofreram, só que deu certo. Só que tem casos que às vezes pode não ter dado certo. E você ainda continua aconselhando pessoas, falando para as pessoas que é assim que aconteceu com você e que é assim que você. Aí você aconselha isso para a pessoa. Então tem que tomar muito cuidado também, porque a forma como você vê o seu passado, o seu presente, isso, o seu passado, ele te moldou a ver dessa forma que você está vendo hoje, com essa experiência que você tem hoje. Então, nós somos moldados de acordo com aquilo que nós vivemos no passado. Então, por isso, nós não podemos deixar o nosso passado e jogar ele totalmente fora. Porque nós precisamos tirar alguma coisa de bom que nós aprendemos no nosso passado. Então, quero que você se acolha olhando para o seu passado. Quando você. Tem gente que não suporta, Edilane, não sei se você já viu pessoas assim, mas tem gente que não suporta falar do passado. Quando vem para terapia, por exemplo, você começa a mexer um pouquinho para saber o que aconteceu ali, para você saber os padrões que essa pessoa está repetindo, e ela não consegue voltar ao passado, porque foi tão doloroso que ela acha que não é importante. Para ela não é importante o passado. Só que olha só, quanto que nós podemos aprender com o nosso passado, hoje você olhando para você como você era antes, e você hoje olhando para quem você é agora, né? A nova Edilane, uma pessoa que ajuda outras pessoas, naquela época você tinha que ser ajudada. Hoje você consegue ajudar pessoas, né? Então, Consigo hoje. E outra coisa, né? Não cortando esse seu raciocínio, mas às vezes eu já ajudei muito, né? Foram décadas ajudando mulheres, mas na verdade quem precisava de ajuda era eu. Só que até então eu não tinha essa consciência. Até tinha, mas não sabia como e para quem pedir ajuda. Porque eu ouvia muitas histórias, ajudava, aconselhava, tudo claro, né, no âmbito espiritual, levando sempre para isso, porque eu não entendia muito bem das emoções. Tudo é no espiritual, então ficava sempre naquele mesmo lugar. Só que aí, quando eu comecei a entender que não era só espiritual, tinha algo mais ali que precisava, né, ser abordado, precisava ser mexido, igual você falou. Tem pessoas que chegam na terapia e tem algumas certas caixinhas na memória que ela fala, não, aqui eu não quero falar, não. Tá tudo bem, né? Não querer falar.
Só que aí já é um bloqueio. Sim. Ela vai precisar. Nós temos, é como um computador, né? Tem vários, como é que fala? Arquivos, né? Arquivos. E para cada um você pode armazenar algo, você pode guardar. Tem um de foto, de vídeo, igual o celular, né? A nossa mente também funciona dessa forma. Só que vai chegar um momento que em alguma parte vai ter que mexer. Em alguma parte vai ter que ir lá. Por quê? Porque ela não vai ficar fechadinha para sempre. Ela pode até fechada por um momento. Mas vai chegar um tempo que você vai ter que ir lá mexer e abrir e falar sobre aquilo que você viveu. Se for um trauma, um abuso, algo lá na infância que te trouxe o bloqueio, um cala-boca, alguém te agrediu, alguém te bateu, te espancou, porque acontece essas coisas, e aí a pessoa vem para a vida, vem para a fase adulta, né, como eu já falei em outras lives, carregando toda essa bagagem. Sabe quando de verdade a minha vida começou a mudar? A minha história começou a mudar, porque até então eu conheço bem pouco, né, da Bíblia. A gente conhece, nunca é o suficiente, porque todo dia a palavra se renova, mas por eu conhecer a palavra, e aí quando eu me deparei em Romanos 12, 2, que diz assim, que nós temos que ser, e não ser conformados com este mundo, mas ser transformados pela renovação do vosso entendimento. Foi quando a mente começou a abrir. Eu falei, como assim? Renovar a nossa mente? Porque até então era tudo aquilo que me falava, eu acreditava, eu não questionava, eu não perguntava, eu não queria saber. Ouvia, tá ok, eu recebia, tá bom. Só que quando eu comecei de verdade a entender essa palavra, se nós queremos saber qual é a boa, perfeita vontade de Deus, nós temos que o quê? Conhecer verdadeiramente quem é Cristo. E aí foi aí onde tudo começou. Começou a vir um turbilhão de emoções, de querer saber quem eu era, qual era o meu valor, o que, que Deus queria mais para mim. Porque até então eu já fazia para Deus, até então eu já estava servindo, mas não estava o suficiente, porque eu não estava feliz, eu não estava bem. Estava servindo, mas doente, ferida, sangrando pelo caminho. E de verdade, por muitas vezes eu já sangrei em cima de pessoas, em cima das minhas dores, por não entender aquela pessoa, por não compreender aquela pessoa, a gente acaba lançando as nossas dores em cima daquelas pessoas. Nós acaba sangrando, porque eu não tinha esse conhecimento. E hoje, a partir do momento que busquei o conhecimento, falei, meu Deus, como eu era machucada. E como eu também machuquei pessoas. Porque na vida acontece, né? Por a gente ter esse fardo e não nos conhecer, a gente é machucado, está sendo ali ferida, massacrada, mas também a gente repete esses padrões. Está fazendo com a gente faz igual, devolve na mesma moeda. E aí fica duas pessoas ou mais ali envolvidas naquele conflito, sangrando, machucando, se ferindo. Mas a partir do momento que a gente entende a palavra, renovar a nossa mente, e hoje foi tão interessante ao ler essa pequena passagem que eu, né, dando uma passadinha no livro, aonde, né, a Joyce conta, né, as experiências dela, que ela teve, né, diversas experiências assim no âmbito espiritual, que ela também já foi uma pessoa que teve muitas dores, muitos conflitos, mas quando de verdade ela entendeu que ela foi criada, foi chamada para ser diferente, para fazer a diferença na vida de tantas outras pessoas, aí que ela começou a entender. E havia uma batalha espiritual. Por quê? Tudo começa na mente. Se a mente está bloqueada, se a mente está fechada, a gente não vai conseguir dar um próximo passo. A gente está aprisionado por quê? Com medo do próximo passo. Pode até dar um passo, dois, mas devido você não se curar, não curar os seus bloqueios, seus medos, você dá dois passos, mas aí você quer voltar ou fica paralisada. Por quê? Porque tem medo dos próximos passos. Porque até então você não se curou totalmente. Por isso que é importante nós entender esse âmbito, né, espiritual, emocional e físico. Porque é um pilar de três. O Senhor nos fez com corpo, alma e espírito. E quando os três estão em conexão, a gente começa a entender que a nossa alma ela precisa de ajuda, ela precisa de socorro, ela precisa ser tratada, ser sarada, para poder desfrutar, né, daquilo que Deus tem. Por quê? No livro de Provérbios diz assim, 23:7, porque como uma pessoa imagina em sua alma, ela é. E aí é onde entra os pensamentos, as emoções. O que você está se imaginando nesse momento?
Qual é o seu pensamento? É positivo? Está sendo negativo? Você vai agir de acordo com as suas emoções, os seus pensamentos, quando você não se conhece de verdade. Veio a emoção, você vai e faz. Veio um pensamento negativo, você já se trava, se bloqueia. Então, por isso que é importante renovar. Essa palavra veio assim, sabe? Renovar a nossa mente. Você ouviu algo aqui, investigue, pesquise, vá em busca, procura saber se verdadeiramente é aquilo que Deus falou, se verdadeiramente é isso que você está pensando, é isso que você quer para a sua vida, porque renovar é todo dia. O dia de ontem não volta, meus pensamentos de ontem não voltam. Hoje é novos pensamentos, novas atitudes. Então, renovar é isso, é todos os dias eu buscar um renovo. E aí, a partir do momento que eu entendi, foi quando essa história começou de verdade a ser mudada. Hoje está sendo um novo capítulo que está sendo escrito de uma nova mulher, uma nova versão de mim mesma. Já era, eu sempre fui dessa forma para servir ao Senhor, mas devido aos bloqueios, aos traumas, fiquei décadas paralisada, servindo de uma forma machucada, ferida. Hoje não. Hoje já estou indo, né, buscando a perfeição. Claro que a gente nunca vai alcançar, mas a gente tem que buscar. Seguindo o alvo, né, com Jesus, buscando nele todos os dias a cura, buscando nele todos os dias o conhecimento, a sabedoria, para poder ajudar mulheres que estão aí, né, perdidas no passado, revivendo o passado todo dia acorda a mesma história, todo dia reclamando, todo dia murmurando, e até projeta, mas não tem, né, clareza de como fazer. E é por isso que eu e a Vânia, né, nós estamos aqui para mostrar e falar para você que é necessário você buscar essa clareza. Mas como que eu busco essa clareza? O conhecimento da palavra de Deus é essencial, é o espiritual primeiro. Você se alimenta do espírito, você busca entender a sua verdadeira identidade, de quem você é filha e para que você foi chamado e qual o propósito. Se ainda não conseguiu clareza de verdade, porque Deus ele nos dá quando nós pedimos, quando nós buscamos. Aí é necessário que você buscar ajuda de um profissional para te orientar. Porque nós não chegamos aqui sozinhos. Eu não cheguei aqui sozinha. Por décadas eu caminhei sozinha. Por isso que eu sangrava. Porque tinha gente que sangrava até mais que eu, aí ficava aquele monte de gente sangrando. Pensa aí. Quanto sangue derramado, quanta energia gasta. Foram anos, décadas, anos não, décadas, né? Porque por 15 anos que eu cuidei de mulheres sem esse conhecimento. Só que a partir do momento que eu falei, não, eu decido e eu preciso entender de verdade as emoções. Foi quando o Senhor me apresentou a psicanálise, comecei a estudar. Estou aí ainda em processo, em jornada, mas todos os dias buscando do Senhor conhecimento para ajudar tantas mulheres que precisam para renovar a mente, para entender que você não pode ficar revivendo o seu passado. Sabe o passado, não volta. Você tem que agora para frente escrever uma nova história. Claro que você não vai apagar o seu passado. Nós não sofremos de amnésia. Só que, porém, o passado é só para você olhar, avaliar o que você errou, o que você acertou, e está tudo bem. Só que da agora para frente é uma nova história, como o retrovisor de carro. Eles servem para quê? Para você ver o que vem atrás. Mas se você ficar o tempo todo olhando para o retrovisor, você vai bater, você não vai conseguir avançar. Então, o passado é só para isso, para você olhar, ressignificar e querer escrever uma nova história. Se você quer viver o novo, tem que renovar a mente. E é uma batalha espiritual tremenda. E quem trabalha com isso sabe que não é fácil. Porque não é só emocional. Falamos com o emocional e com o espiritual também, porque nós somos, né, evangélica, entendemos que existe, né, o espiritual, é o inimigo que bloqueia as mentes, como eu já fui bloqueada, mas graças a Deus, quando eu entendi, as coisas mudaram e estamos aí, né, para poder ajudar essas pessoas que tanto sofrem, tanto estão apaixonadas nessas emoções. É verdade. Eu sempre falo, quando você é um profissional, você primeiro, você se transforma. E você se transforma e começa a ajudar outras pessoas através daquilo que você foi transformado.
Porque nós temos experiência passada que nos moldaram, sim, mas nós, como você disse, nós começamos a quebrar esses padrões mal resolvidos lá atrás. Nós precisamos de quebrar esses padrões, de repetição. E quando você identifica isso, é maravilhoso, já é um bom começo. Mas quando você não sabe identificar, como a Medilene falou aqui, algumas questões, né, que ela identificou lá atrás, que ela olhou, né, no seu espiritual, e ela estava cuidando do seu espiritual na época, mas não estava cuidando do que? Da alma, que é o conhecimento, né, a sua mentalidade, do que ela pensa, para ela entender os padrões que estavam ali acuando ela ainda, né? Ela estava surgindo na vida dela e ela não estava entendendo que aquilo ali era coisas, padrões, reflexo, né, mal resolvido lá do passado. E quando a gente olha com clareza para entender o que está acontecendo, quais são esses padrões, isso é maravilhoso. Só que nem sempre nós sozinhos conseguimos. Nós precisamos de um profissional da área da saúde mental, né? Principalmente terapeutas, né? Porque eles vão ajudar você. O psiquiatra nem sempre ele vai te ajudar, porque a maioria dos psiquiatras só está mesmo apto para estar ali com você passando a medicação, né? Ele vai passar a medicação primeiro. Primeiramente, ele vai passar a medicação. E se você não quer isso, você não quer depender de medicação, comece a interessar por você, aquilo que você pensa, a sua mentalidade, a saúde da mente. Nós adoecemos mentalmente, né? Por não saber como recomeçar, por não saber. Às vezes a gente fica assim meio sem saber para onde ir. E aí a sua vida, ela é cheia de altos e baixos. Não tem jeito, todos nós temos altos, temos baixos. Só que a diferença é quando você consegue entender como reagir a esses baixos, você consegue aí estar estável, você consegue passar por aquilo de uma forma muito melhor, né? Então, quando você olha para a sua vida, você vê que tem algumas repetições de padrão ali acontecendo, que você percebe, isso já é um bom começo, isso pode ser algo que ficou mal resolvido lá atrás, né? Só que você não sabe exatamente juntar isso e falar, não, agora eu vou agir diferente. Agora eu posso quebrar esse padrão, eu posso pegar e falar assim, não, agora em diante eu posso agir diferente. Agora em diante eu não vou colocar tudo espiritualizado, porque é só a parte espiritual que eu conhecia. E aí agora eu entendo que algumas questões são da minha mente. Já pensou? Eu sou uma pessoa de Deus, eu oro, eu busco a Deus, e aí eu estou lá dentro da minha mente. Tem alguma coisa aqui que eu acho que isso aqui é aí é do outro lado espiritual. Não é de Deus isso aqui não. Isso aqui não é de Deus. Muitas vezes realmente não é de Deus, mas muitas vezes são padrões que estão se repetindo dentro da sua mente. Você aprendeu com aquilo, a sua experiência que você passou lá atrás moldou, como já expliquei aqui para não repetir, né? Então, primeiro, quero te fazer uma pergunta hoje, né? Qual o padrão negativo, né? Ou comportamento que você vê que está repetindo na sua vida? Está se repetindo com frequência, você não consegue sair desse ciclo e montar um outro ciclo novo, quebrar esse ciclo que está te levando a lugar nenhum, está te levando a ficar paralisada no tempo. Passa um ano, passa outro ano e você vê as pessoas crescendo, você vê outras pessoas crescendo na área espiritual, crescendo com a sua família, sendo uma pessoa melhor e você está aí machucada. Então, quando você está machucada, isso é ruim. É ruim. Você vai machucar outras pessoas sem perceber. Você pega de tudo que está aqui dentro. Você vai, dependendo do jeito que você é, se você for uma pessoa muito impulsiva, você vai machucar pessoas, porque você não tem um modelo do que seguir, você não sabe para onde vai. E aí você vai fazer, eu sou assim, você vai falar, eu sou assim e vou morrer assim. Esse é meu jeito, quem quiser que me aceite. Essa é a minha forma de ser, eu não vou mudar. Quem diz que você não pode mudar? Será que você prefere ser uma pessoa assim até na sua velhice e morrer dessa forma? Será que é isso mesmo que você quer? Ou você está com dificuldade de se aceitar, de saber quem realmente você é, você tem esses defeitos?
e começa a trabalhar neles. Mas você tem muitas qualidades, né? Todos nós temos defeitos, temos qualidades. E é nisso que nós podemos olhar para o nosso passado e falar assim, não, eu não preciso ficar lá falando, batendo, falando, colocando palavras aqui na minha boca e ficar falando sobre o passado e ficar jogando na cara do outro, daquele que me magoou, daquelas pessoas que estão à minha volta, que não me ajudaram na época que eu precisei. Então, eu preciso de falar do meu passado e ficar atacando na cara deles para eles entenderem que eu sofri e eles não me ajudaram. É uma pessoa que se torna vítima do seu próprio passado. Então, não seja essa pessoa. Se você viu que esse padrão está persistindo em sua vida, é um padrão do seu pensamento que você precisa ser vista. E você quer ser vista, você quer ser uma pessoa que alguém te olhe com um olhar de compaixão e fale para você: nossa, realmente você sofreu tanto. Meu Deus, você sofreu demais. Só que essa pessoa só vai falar no seu sofrimento. Ela só também vai conseguir te ajudar falando sobre o seu sofrimento e aquilo não vai passar dali. Agora, quando você vai para o profissional, ele vai te ajudar a sair, pegar ali, através desse sofrimento que você está passando ali, falando para ele, porque o profissional é tão bom. Quando eu vou para terapia, o que eu faço? Eu posso falar de coisas ali abertamente com a minha terapeuta, coisas que eu nem falo para minhas amigas. Mas eu posso falar para ela abertamente, porque ela já entende, né, o que se passa na mente das pessoas. Então, se ela entende, eu posso confiar e falar com ela, e através daquilo que ela estudou, através das experiências que ela teve, com certeza, ela vai o que vai me ajudar a ser melhor. Eu preciso de terapia, eu que sou terapeuta, preciso. Eu preciso de estar vendo se eu não estou repetindo algum padrão que eu não estou vendo. Mesmo todos os dias eu me olhando, eu observando, nós não conseguimos observar o bastante. Quando as outras pessoas te olham, elas te veem. Elas te veem, às vezes elas te olham e falam assim, nossa, mas você hoje está parece que está triste. E você fala, não, não estou triste. E, na verdade, isso está transparecendo no seu rosto, mas você não entende. Você, naquele momento, naquele dia, você não está triste. Mas por causa de repetir tanto isso na sua vida, essa tristeza, essa angústia, sim, é assim mesmo, minha vida é dessa forma mesmo, eu não sei o que vai acontecer amanhã, então tô nem aí com a vida. E aí isso vai deixando, vai passando, que você não percebe, mas você não está nem sorrindo mais como era antes. Você você está assim se recuando, você está escondendo das outras pessoas para não falar sobre o seu problema, por exemplo, né? Mas ele está aqui, você está revivendo ele sozinho. Então há essa diferença. Tem a pessoa que revive o seu passado contando para os outros, ele se torna uma vítima. E tem aquela pessoa que revive o passado sozinha, tentando entender, tentando. Claro que você tem que se acolher, né? Tentando o quê? Fazer com que fazer diferente. Só que muitas vezes a vida não está saindo do lugar. E é aí que você precisa se despertar, procurar uma pessoa que realmente tem resultados, né? Tem resultados na vida dela, tem resultados de tanto na vida dela, que ela pode aconselhar você, né? Se for um pastor, né? Um pastor que você vê que vai entender suas feridas, né? Se ele não entender suas feridas, se ele não te ajudou, ore por ele, vai Deus dar sabedoria para ele e vai para uma outra pessoa que você vê que pode te aconselhar, mas não deixe de falar, mas agora eu vou ter que falar para minha vida para todo mundo. Não. Você precisa escolher alguém para você falar sobre a sua vida, falar sobre o que você está vivendo, aquilo que você está sofrendo. Porque você sozinho não tem conseguido. Então, é isso que eu falo para você hoje, nessa live de hoje. Não reviva o seu passado, mas olhe para o seu presente. Até marquei algumas coisas aqui para falar para você aqui no final. E para fazer você pensar mais um pouco, né? Como você tem reagido, por exemplo, a esses padrões de pensamentos, de questão de pensamentos aí que tanto não está te favorecendo, né? O que você sente, o que você faz, todo dia, toda semana você sente isso. O que você poderia
fazer de uma forma diferente da próxima vez que vinha esse sentimento em você, que vinha esse pensamento em você. Quando a mulher ela se cuida, ela se olha mais um pouco, automaticamente as outras pessoas vão ver ela melhor, né? Quando você se olha, você se respeita, você se admira, não tem como alguém não te admirar. Não tem como alguém não te ver. Agora, quando você se recua, você não quer sair de casa, você não sabe o que você quer da vida, olha, isso tem como você saber hoje em dia. Hoje tem profissionais que te ajudam sobre isso, para você saber o que você quer da vida da agora em diante. Qual o seu objetivo de vida? Tem profissionais que vão te ajudar sobre isso. E não tenha dúvida. É melhor que você. É igual uma pessoa que quer fazer faculdade e ele não sabe qual faculdade você vai fazer, e passa um ano, passa 2 anos, ele não faz, até que ele desiste, fala, não vou fazer faculdade mais não, porque eu nem sei. Se ele tivesse começado alguma faculdade, ele tinha conhecido se ele ia conseguir continuar naquela faculdade, se ele ia continuar ou não, se ele partir para outra, né? Não, Mas o problema é não começar. Então, eu te convido agora, nessa manhã, comece a agir alguma coisa diferente para você ter resultados diferentes. eu ia falando assim, como, né, a faculdade. Quantas pessoas que eu já ouvi que falaram assim, eu não sei o que eu vou fazer. Tá tudo bem não saber naquele momento. Mas você não pode se acomodar, não vou fazer agora que eu não sei, vou deixar para amanhã, vou deixar para o ano que vem. Aí, né, vai só passando um tempo. Se descubra. Você sozinha não consegue, peça ajuda. Porque às vezes é igual, eu trabalho muito assim em pedir para a pessoa falar as qualidades. A pessoa acha 1000 defeitos, mas qualidade é tão difícil falar. Tão difícil falar. E aí fala 2, 3, meio assim, não acreditando naquilo, no potencial. E aí, então, por isso que é importante, né, você buscar ajuda e entender, peraí, eu tô paralisada nisso aqui, peraí, deixa eu ver de verdade o que eu gosto, porque é como nós estávamos falando, né? A pessoa fica tão presa ao passado, a palavras que também, né, foram imprimidas ali na vida delas, rótulos, que ela ficou presa àquilo, achando que não é capaz, que não vai dar conta. E aí, quando chega uma fase da vida, tá tudo bloqueado, tudo fechado, tudo negro. Aí, de verdade, ela não sabe mesmo qual a decisão tomar. O que eu vou fazer agora? Qual caminho eu devo seguir? É por isso que existe, né? As profissionais para quê? Para te orientar. Vai ouvir a sua história, vai mostrar para você que você tem que mudar os seus pensamentos, porque pessoas estão repetindo o padrão de pai e de mãe. Eu estava repetindo o padrão da minha mãe. Não totalmente, né? Porque a minha mãe, até hoje, ela, né, é analfabeta, só assina o nome. Meu pai já tinha leitura, já conseguia ler e tudo, mas também assinava o nome tranquilo. Só que quando eu terminei meu segundo grau, eu parei no tempo e fui repetir o padrão da minha mãe em questão de casa, marido, filho, igreja. De ficar presa só naquilo, igreja, era essa rotina, igreja, filho, marido. Não fiz curso, não me especializei, não busquei nada. E aí, quando na terapia, olha só, gente, quando eu comecei, né, todos os conflitos e aquela coisa que eu falei, peraí, já se passaram décadas e eu vi quase 20 anos, né, que eu estava vivendo isso, eu falei, não, peraí, tá errado. Eu preciso buscar ajuda, meus filhos estão crescendo, eu tô nova, eu consigo, eu posso. E aí foi quando, né, eu falei da Bíblia, que eu li essa passagem para renovar a mente, de verdade, renovou. Falei, não, vou buscar ajuda, vou mudar, vou saber o que eu preciso fazer. E aí já estava, né, mergulhada na depressão e tudo, mas graças a Deus, através das terapias, o Senhor Jesus me curou e também através do conhecimento, porque Jesus cura sim, né, a depressão, mas a gente também precisa buscar um profissional para nos orientar, nos ajudar. E aí, quando eu comecei a fazer a terapia, foi quando me deu aquele estralo. Eu falei, gente, ali, né, na conversa e a pessoa ali me orientando, me ajudando, eu falei, eu estou repetindo o mesmo padrão que a minha mãe. De uma certa forma, eu parei no tempo e falei, não, vou viver só para os filhos e marido. Só para os filhos, para casa, marido e igreja. Só que não era mais aquilo que eu queria. Até que quando a gente está fazendo o curso, até a gente recebe um vídeo, né, da vida de Maria. Muito incrível. As psicanalistas que aqui estão sabem, porque com certeza já viram. Aí naquele vídeo também eu me vi naquela mesma história, de alguma forma, né?
separada ali, só filho, marido e casa, igreja. Então, é o que a Vânia falou. Você tem que se avaliar, você tem que ver quais padrões que você está repetindo. É pensamento e comportamento. E emoções, né? Porque quais são os pensamentos que você está tendo ao seu respeito? Não é o que falam de você. Porque de repente pode até falar bem de você, mas você não acredita. Ou pode até falar mal e você falar, poxa, eu não sou isso. Né? Então Verdade. você tem que saber quais os seus pensamentos, o que que você pensa de você, o que que você acha ao seu respeito, é isso que importa. Quem é você? Quais são os seus pensamentos? Quais comportamentos você teve no passado que você está tendo agora? E quais comportamentos que você não tinha que agora você tem? Então, quais as emoções que você viveu no passado de desequilíbrio que você precisa agora olhar e falar, meu Deus, que loucura que eu fiz. Na terapia é isso, né? É, A na gente verdade. chega, e aí, quando é descortinado, porque a gente vem assim, né? Tapada. Vem assim, né? Não enxergando nada. Aí, aos poucos, vai abrindo, e aí você para e fala, gente do céu, eu fiz essa atitude, porque aí começa a revirar tudo, né? As caixinhas tem que mexer. E a terapia é isso, é mexer em cada caixinha, gente. Tem que mexer. Se tem uma que você não quer mexer, trabalhe ali, se pergunte por que que eu não quero? O que está acontecendo que eu não quero entrar nessa área? Porque tem algum bloqueio. Só que quando você começa a criar curiosidade de querer saber o que que aconteceu para que você não Isso. queira mexer, aí você vai acabar dizendo, não, agora eu quero. Mas primeiro é preciso, né, tá em um processo de cura para você ter a capacidade de abrir aquela caixa, olhar e falar, meu Deus, eu era essa pessoa, mas peraí, eu posso melhorar, eu posso mudar. Eu agi dessa forma no passado, meu Deus, eu tive esse comportamento, tá tudo bem, tá tudo É, bem, o importante é que agora você vai mudar. Então você vai mudar o quê? Pensamento. Aí isso. você vai mudar o quê? As emoções e vai mudar os comportamentos. Porque você vai pensar, vai sentir e vai fazer, que é a ação, que é o comportamento. Isso. Mas se ficar de bracinho cruzado, só olhando a vida do outro passar, olha só que incrível, né? Às vezes a gente, logo no início, eu me comparava com algumas psicanalistas, né, que já estão lá no topo, glória a Deus, palma para elas, aleluia, que Deus leve mais longe ainda. Mas aí a gente começa aquele negócio, né? Mas aquela tá lá, aquela tá conseguindo, olha aquela. Não, faça você. E faça por você. Você tem que ser sua prioridade. Você apenas dê um passo. Você quer dar um passo para quem já deu 100? Você não vai alcançar essa pessoa. Se você quer chegar onde essa pessoa chegou, porque você admira, achou legal a história dela, dá o seu primeiro passo, projeta o segundo passo, o terceiro, vai projetando na sua vida. Vai traçando o seu caminho. Isso É mesmo. literalmente você traçar o seu caminho, mudança de pensamento, Exatamente. mudança de sentimento e comportamento, que é o quê? Tratar as emoções, curar suas dores, curar suas feridas. Porque aquela que chegou lá em cima, ela também passou pelo caminho de dores, de Sim. descoberta, de limpeza. É uma limpeza, né? Literalmente, uma faxina por dentro, para depois o brilho vir, para depois, igual a Vânia falou, se alguém nos admira pela nossa história, pela nossa vivência, não é de hoje. Não é, nós já não nascemos assim, nós não conquistamos assim no estralar de dedo. Teve um processo que ninguém viu. Ninguém viu o processo. A gente só sabe que teve um processo, mas ninguém viu. Se eu não contar, você não vai saber. Então você precisa entender, eu tenho um processo, eu tenho uma jornada para caminhar, a comparação, a Doriana colocou aí, eu era assim, eu me comparava com tantas outras que estão, né? Glória a Deus pela vida delas. Mas aí quando eu entendi, peraí, eu preciso ser eu. Porque se eu ficar me comparando com a Vânia, eu nunca vou ser ela, eu nunca vou fazer igual ela, eu nunca vou ter esse cabelo lindo, maravilhoso que ela tem. E aí? Pô, É, cada um tem suas, né? Cada um tem suas qualidades e você precisa trabalhar afinco nisso, com aquilo que você tem, olhar para você, porque muitas vezes, igual nós falamos ontem na live, né? Ontem nós falamos sobre a comparação, eu falei sobre mim, né? Sobre que eu tinha essa questão de comparação também. Então, assim, é tudo no seu tempo. O tempo que foi para outra lá que está andando mais rápido,
pronto, é para ela. Às vezes ela tem uma família que se dedica também ao trabalho dela, que apoia ela bastante, então ela só tende a crescer. Às vezes outras pessoas vão ter famílias que não vai ter essa oportunidade, às vezes, de estar apoiando você na sua jornada. Então, assim, tudo tem seu tempo, dependendo do tamanho dos seus filhos, isso vai dificultar, porque você não vai poder, você como uma psicanalista, por exemplo, nós, como psicanalista, nós não vamos poder deixar os nossos filhos que estão em crescimento, em formação de mentalidade, deixar eles de qualquer forma para cuidar de outras pessoas. Nós também temos que nos organizar e às vezes o tempo vai ser pouco. E dependendo desse tempo que é pouco, nós não vamos poder fazer tantas coisas como outras psicanalistas fazem. Então, a minha realidade é diferente da outra realidade. Às vezes o que eu tenho, a Edilane não tem agora na vida dela, e às vezes o que ela tem agora, eu também não tenho agora de ferramenta para me crescer. Mas isso que eu vou fazendo? Eu vou trabalhando com aquilo que eu tenho, com os recursos que eu tenho, e aí eu quero falar para você, no final dessa live, o passado não define seu futuro em Deus. O passado não define seu futuro em Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram. E eis que surgiram coisas novas. Só que para você acessar essas coisas novas que a Bíblia está dizendo para você, que existiu na sua vida, e você fala, não estou vendo. Para você acessar isso, você precisa de uma nova mentalidade. A sua alma precisa estar apta a receber as coisas do Espírito que Deus criou para você. Só que você, às vezes, por questão de não merecimento, que você teve às vezes uma escassez lá no passado, sentimental, que você não foi falar, não deixaram você falar nada, não deixaram você usufruir de nada, porque eram outras pessoas que poderiam usufruir, você não. Isso você vai levando isso para a sua vida, né? E Doriana falando aqui, isso também vem de traumas vividos, com certeza. Os seus traumas lá atrás, eles fazem muito sentido. E por isso que existe a terapia. É para você desvendar o que seu trauma está fazendo com você até hoje que você não entende. Ah, não, meu trauma eu já esqueci, não, eu nem lembro disso mais, eu nem ligo para isso, já perdoei, graças a Deus. Sim, mas se você estiver repetindo alguns padrões na sua vida, pode ser que está vindo desse trauma. Porque você não percebe. Porque a nossa mente, ela é cheia de altos e baixos, e você, naquele momento que você está passando um momento da sua vida de baixo, a sua mente, ela vai o quê? Pegar esses padrões negativos lá do passado, dos seus traumas vividos lá atrás, que te moldaram, né? E você vai trazer para hoje e você vai ficar o quê? Parado. Você vai ficar parado, a sua mente ela não evolui, né, constantemente quando você não consegue buscar aquilo. Agora, quando você busca conhecimento, sim, você que está aqui nessa manhã buscando conhecimento, sim, você vai com certeza deixar ser moldada não somente pelo Espírito Santo de Deus, pela área espiritual, mas você está deixando ser moldada também através daquilo que nós estamos, eu e a Edilane, aqui falando, né? A psicanalista Edilane falando aqui sobre a vida dela, o quanto que ela ficou parada lá atrás, porque ela pensava que ela só estava ligada na área espiritual. Mas nós somos corpo, nós somos alma, que é a nossa mente, né, a nossa mentalidade, é aquilo que nós sentimos, nossas emoções, e espírito, né? Que é o nosso contato com Deus. Então, se de repente nós estamos buscando contato com Deus, nós estamos buscando subir nessa escada, esse contato com Deus, nós não estamos conseguindo o suficiente, é porque nós precisamos de parar e um pouquinho, olhar o que realmente está, essas feridas que estão nos parando, né? E por que que essas feridas ainda estão todos os dias aqui na minha vida? Eu conheço pessoas que falam assim, eu sei que estou sofrendo, está difícil mesmo, mas uma hora Deus vai me ajudar. Pronto. E ela fecha o cerco. Ela fecha o cerco porque ela coloca sempre na presença de Deus, mas ela não deixa entrar na dor dela. Ela não quer entrar na dor. Ela não quer, porque aquela dor, ela tá tão difícil dela ser mudada, tá tão aquela ferida tá tão machucada que ela não quer nem que aponte o dedo para aquela dor.
porque ela não quer mudar, ela não quer. Ainda ela não percebeu que ela precisa de mudança. Mas com o Muitas passar do pessoas, tempo, muitas vezes, elas estão querendo viver algo novo sem deixar o passado. é, Não quer ser arrancada do passado, né? Sabe que infeliz, Deus tem potencial, pode, né, desfrutar, pode se curar, porque a cura é acessível. A cura, ela é acessível para qualquer trauma, para qualquer pessoa, seja lá qual for o bloqueio, por trás de cada bloqueio, tem uma mulher incrível, tem um homem incrível que Deus quer usar. Mas Deus, ele só vai usar depois do tratamento. E aí é por isso que muitos têm causado angústia, sofrimento, porque elas querem ser usadas daquela forma, sem buscar ajuda, sem buscar a cura. Até querem, mas não estão dispostas, né? A mexer na ferida, a perdoar, como você falou. Ah, eu já perdoei. Aí quando chega na terapia, você descobre que não perdoou nada. é, Colocou ali, né, uma falsa mentira. Ela mesmo se engana dizendo que perdoou, mas quando mexe, não perdoou. É mulheres e mulheres que estão lá na frente de ministério, viu? Pastoras, missionárias, líderes que estão na frente, mas elas colocam aquela máscara, né? De mulher perfeita, de mulher de Deus, e realmente são mulheres de Deus, são usadas, mas elas não querem mexer, não querem mexer no passado. Ah, não, isso já é passado, eu já perdoei a traição, eu já perdoei, mas nunca falou, nunca comentou, nunca se abriu de verdade, e aí fica carregando a raiz da amargura. é Quem vê, verdade, quem imagina. vê, quem sabe, é só Deus. Só que quando agora, né, somos analistas, então, tem hora que eu tenho, fico assim, ai meu Deus, eu tenho que parar de ficar analisando as pessoas. Mas se torna tão, assim, habitual, né? Qualquer lugar que eu chego, eu fico ali observando, e aí a gente consegue, por uma atitude ou outra, você fala, meu Deus, essa pessoa precisa de ajuda. Só que aí a gente até, eu, né? Até procuro chegar perto para ver se consigo, né? Ali uma brecha para poder tal. Mas a pessoa se trava, ela põe uma máscara de a boa, a tal, aquela que Jesus já fez tudo e que ela é aquela queridinha, né, de Jesus. Só que aí você consegue ver que a alma tá ferida. Porque, como a minha história, eu também fazia isso, eu também fingia muito bem. Na igreja eu era aquela que servia em tudo, sorria, aconselhava. Quando voltava para casa era depressiva, chorava, chorava e não entendia por que na igreja eu era usada. Por que lá na igreja eu ajudava e aqui entre quatro paredes eu era aquela que só Jesus, né? Tem misericórdia, como ele de verdade ele teve. Ele desceu aqui na terra, teve misericórdia e me curou. Mas quando eu pedi, é aí aonde entra você entender o que precisa renovar sua mente, e aí você muda os seus comportamentos, você muda os seus sentimentos e fala, Senhor, desce aqui agora e cura, porque só Jesus tem esse poder de curar essas feridas. É só Ele. A gente conversa, a gente pede ajuda, claro, a profissional vai te orientar, te ajudar, mas tem coisa que é só você e Deus. É só você e Deus e mais ninguém. E foi isso que aconteceu. Então, quando eu tomei essa decisão, e aí muitas mulheres não querem, meu Deus, elas não querem descer um pouquinho, se humilhar. Eu estava até conversando com uma amiga, falei, gente, o diabo ele tem trabalhado muito, né? Desde lá do princípio, né? Claro, porque ele queria o lugar de Deus, né? Por arrogância, por querer sentar, né? No lugar que era o trono, que não era para ele, ele foi lançado dali. E tem muitas mulheres que também sentaram naquela posição, chegaram naquela posição, sei lá como, né? Conseguiram, conquistaram aquele lugar, mas de verdade ainda estão sangrando. E sangram em cima das ovelhas, sangram em cima do grupo, das outras lideranças. Por quê? Quem é ferido, fere com palavras, com atitude, com julgamento, com comparação. Não, ninguém pode chegar no meu nível. Eu estou nesse patamar, outro não pode chegar. Outra não pode chegar porque esse lugar é só meu, fui eu que conquistei. Entendeu? Então acontece muito disso. E aí eu fico observando essas coisas, eu falo, gente do céu, o que está acontecendo? E aí a gente quer ajudar, mas de verdade elas estão com a máscara, colocaram a armadura, né? A armadura, e não quiseram de verdade abrir
para poder receber o novo de Deus e fica só naquilo. E muitas já até me relataram assim que está cansada de viver só aquilo. E aí você começa a questionar algumas coisas, perguntar, fez o que para melhorar? Fez o que para mudar? Nada. Continua repetindo os mesmos comportamentos há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Como é que está a família? A mesma coisa, casamento, tá tudo. E aí? Vai acontecer o renovo? Vai acontecer a cura? Se você não se abrir, não vai. Não vai. Enquanto não entender que é necessário, né? É necessário descer do pedestal, se humilhar para poder receber essa cura emocional, espiritual e física, porque é um âmbito de 3, né? Um pilar de 3. A Luciana colocou aí, kkk, né, Lu? Mas é isso mesmo. Gente, tá tão bom, né, ouvindo a Edilane aqui e falar, vendo vocês chegarem aqui. Tá tão bom, né, ter vocês aqui. Mas realmente a gente precisa de terminar a live. Mas a gente vai fazer live todo dia. Quando não é aqui no meu Instagram, no Instagram da Edilane, né? Então vocês vão me ver online aí, pode entrar que nós estamos fazendo lives 9, 10 horas da manhã. Amanhã nós vamos fazer live novamente, né? E se vocês quiserem acompanhar, comentar alguma coisa, ó, Lu, tem a outra Lu aqui entrou também. Irenilda, gente, sejam bem-vindas. Vamos estar juntos aqui de vez em quando, uma com as outras, né? E nós, para terminar, Né, Vânia, se ajudando, se apoiando, né? Porque às vezes eu já ouvi muitas assim, eu não tenho apoio, eu não consegui nada, eu estou paralisada. Se a gente unir as nossas forças, né? Eu sei que é um horário bem assim corrido, né? Muitos atendimentos, às vezes a gente tem que dar conta da casa, de almoço, marido, mas se a gente se apoiar, o Lu colocou aí, saudade, meninas, vamos marcar, gente, para a gente fazer é, é, um chá aí das psicanalistas. vamos fazer um encontro, né? Também estou com saudade. A Lu Rocha, eu Vamos nos unir, você vamos conhece nos apoiar. a Lu Medina? Tudo E muito as duas lutas aí, né? Da barganha, da psicanálise. Tá sumindo, hein, Lu? Volta lá, amiga. Pelo amor de Deus, bora. Nana, Vamos vamos marcar um encontro com essas fazer meninas. live, hein, Vânia? Pra gente fazer live também com elas, né? Por quê? E, Estamos aqui para ajudar umas às outras. Cada uma de nós, Deus tem algo para fazer através da nossa vida, através da minha fala, através da sua fala. Tem pessoas que precisam ouvir, nós temos que nos lançar, porque afinal de contas somos flecha, né? verdade. Flecha tem que ser lançada. Então, vamos nos apoiar. E é sobre isso, é renovar a nossa mente. Olha, a palavra é essa hoje, né, Vânia? Nós já vamos finalizar. É renovar a nossa mente. Renovar, não nos conformar com este mundo, mas renovar nossas mentes na palavra de Deus, entendendo que Deus ele tem uns caminhos bons e perfeitos para nossas vidas. Quais são esses caminhos? Quando você começar a dar os passos, você vai entender. Quando você começar a se ajudar, a fazer por você, pode ter certeza que tudo vai fluir, tudo vai dar certo. Espero vocês na próxima, hein, gente? Que maravilha, né? Eu quero te agradecer, né, por estar aqui com a gente. Também tinha preparado vários versículos aqui, né, que fala sobre essa questão de você não reviver o passado, que Jesus já fez um novo para a sua vida, né? E a Bíblia diz aqui também, em outro versículo, eu vou deixar aqui, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Isaías 43, verso 18, né? Então, o seu passado, ele não define o seu futuro. Deus faz algo novo em sua vida para você. Deus prepara todos os dias. Basta você estar atento, né? E eu quero deixar para você também uma questão aqui de que vocês podem estar revivendo o passado, algumas questões que você pode estar revivendo o passado, que você às vezes não percebe. É uma questão que quando você começa a fazer um novo, vem um novo na sua vida para você fazer, você se recua e você fica com medo. Essa é uma questão bem evidente que o seu passado está fazendo tanto sentido na sua vida ainda que você não percebeu. E isso é super importante você fazer uma terapia. Se você não encontrar uma forma de resolver isso,
Sempre vai vir coisas novas na sua vida e você não vai conseguir acessar. Então você precisa, sim, faz terapia. A terapia, ela não é somente para pessoas que estão com transtornos, né? Transtorno de ansiedade, depressão, não. Ela é uma terapia que vai te ajudar a analisar você mesmo, vai analisar a sua vida através da terapia. Então, nós precisamos, sim, estarmos sempre melhorando. Não há, só terminando aqui, não há coisa melhor quando alguém chega em você e te pede um conselho, pergunta algo para você, é porque essa pessoa está vendo você de forma diferente. Se alguém não chega em você, não pergunta nada para você, fique tranquila. Isso também pode ser uma questão que você também sabe de muita coisa e ela não está pronta para o seu julgamento. Então, por isso ela não pergunta. Então, tem as duas formas de pensar. Tudo tem seu lado. Às vezes você é uma psicanalista, nós que estamos aqui, né? Às vezes alguém não chega, não fica perguntando tanta coisa para você, porque elas têm medo de acessar. Elas têm medo do que vocês vão falar. Muita gente pensa que na terapia tem julgamento excessivo. Um julgamento que vai te desmontar e você não vai conseguir montar esse quebra-cabeça. Mas é totalmente ao contrário. Eu quero agradecer a cada um de vocês que ficaram aqui. Depois, se quiser falar aí no particular, a gente se fala, tá bom? Vamos juntar, né? E vocês que estão aqui todos os dias já sabem, sempre fica ligado nas lives que vão ter, faça as perguntas, fique à vontade para vocês tirar suas dúvidas aqui, porque na live, as perguntas que você faz na live aqui, nós vamos evitar de falar o nome, né, para você não ficar constrangido, e depois vai ficar gravado, né, mas não vai apresentar ali o seu nome, não vai apresentar o seu nome. Então, se você quiser fazer pergunta nas lives, fica nas outras lives para você fazer a sua pergunta, a gente não vai falar seu nome, tá? Edilane, Deus te abençoe, muito obrigado, né? Foi muito bom te ouvir aqui, tantas coisas boas que você já passou para a gente aqui hoje, através daquilo que você reviveu, do que você viveu, né? O seu passado hoje não te define, e quero te agradecer por essa oportunidade, né, de você vir aqui para o meu Instagram hoje falar sobre esse assunto, que nós podemos continuar também em outras horas. E eu que agradeço, viu? Muito obrigada e vamos continuar. Isso aí, vamos que vamos, né? Vamos para cima, como diz meu amigo Edgar. Vamos para cima, não podemos parar. Obrigada, viu? Gratidão. Deus abençoe. Deus abençoe a cada um. Tchau, gente. Fica com Deus e fica aí. Vamos sempre estar lembrando disso, que Deus fez coisas novas para nós e nós precisamos acessar essas coisas novas. Deus tem muitas coisas boas para a gente. O padrão que foi construído na sua mente, que você vai sofrer, que você vai ser assim para sempre, que nada de bom vai vir na sua vida, esqueça, porque há uma solução. Há uma solução e você pode acessar todas as coisas que você quiser. Todas. Ah, mas nem todas as coisas Deus vai aprovar para a minha vida. Então, pergunte ao Senhor. Não se esqueça de perguntar ao Senhor. Fiquem com Deus, Deus abençoa, tchau, fica com Deus. Tchau, tchau.